Você pode aprender day trade totalmente de graça, porém tem que estar disposto a entregar o seu principal ativo, seu tempo. Se você é um day trade iniciante ou se você é um day trade que ainda não conseguiu atingir a consistência no mercado, certamente deve ter se perguntado: quero aprender day trade para ganhar muito dinheiro, mas não tenho como investir nesse momento num curso. Então, nesse momento você teve a genialidade de pensar: horas, eu vou aqui assistir diversos conteúdos na internet sobre o tema, vou aprender a operar, vou operar fazer dinheiro e depois eu vou comprar um curso para ganhar mais conhecimento. Pois é, vamos chamar essa engenharia racional de ideia grande, ou melhor, de idiota. E eu já vou te dar um alerta: não faça isso, porque certamente você vai terminar com menos dinheiro do que quando começou. Então você deve estar se perguntando: Mas Adriano, você não ia me falar como aprender a operar day trade de graça? e eu vou te falar, vou explicar isso no detalhe para você agora, mas já vou te adiantando, vê até o final para você entender no detalhe tudo que você tem que fazer e no final eu vou amarrar toda a informação que eu estou explicando para você. Primeiro passo, e é claro, óbvio, evidente, fundamentos. Você tem que primeiro entender os fundamentos da análise técnica clássica, do price action, da análise gráfica, tudo isso é a mesma coisa, para você poder seguir na sua compreensão com relação ao que você tem que aprender. E os fundamentos são bem claros e objetivos para todo mundo. Teoria de Down, ondas de Elliott, candlesticks. Esses três temas vão fazer com que você entenda os fundamentos da análise técnica clássica para que você possa começar a aprender os próximos conteúdos e operar na bolsa de valores e finalmente se tornar lucrativo, se tornar consistente, ganhar dinheiro no day trade. É claro que se você já está há um tempo no day trade, já ouviu falar disso, mas como eu disse, fica até o final, que aí você vai ter a amarração de tudo que eu vou te passar aqui. E agora vamos para o segundo passo para você conseguir aprender day trade na internet gratuitamente. Eu vou te explicar de uma forma bem clara. Você tem que pensar em linha de tendência, suporte e resistência. É muito simples. Vamos lá, de novo. Linha de tendência, suporte e resistência. Todo o resto é variação disso. E uma vez que você entende a ligação para formar uma linha de tendência, você vai entender o que é canal de baixa, canal de alta, você vai aprender a duplicar canal. Uma vez que você entende o que é suporte e resistência, você vai entender as zonas de suporte, zonas de resistência, os pontos de contexto do mercado. Então, entendendo esse segundo passo, você vai saber o que pesquisar. Novamente, eu vou reforçar para você. Fica até o final, porque no final você vai ter todo o contexto de amarração com relação ao que eu estou passando para vocês. E o terceiro passo não poderia deixar de ser a ferramenta principal e primordial para você conseguir fazer a leitura do gráfico Fibonacci. Eu não estou falando aqui para você que Fibonacci é aquela ferramenta que vai te dar toda a informação, que você só precisa dela e que os alvos de Fibo são atingidos. A gente vai ter muita literatura falando que funciona e tantas outras falando que não funciona. Então isso pouco importa porque já foi muito refutado. Eu estou falando para você usar Fibonacci como ferramenta para leitura e informação do contexto do gráfico. Você vai traçar projeções de Fibonacci, você vai traçar retrações de Fibonacci, você vai ver se essas projeções e retrações se encaixam em suportes e resistências para entender a zona de contexto, a importância daquela zona de contexto. Então, a principal ferramenta operacional é Fibonacci e você tem que pesquisar no detalhe. Sim, você deve ter ouvido isso se você já opera um tempo no day trade, mas calma, no final disse, eu vou amarrar tudo. Então vamos dar sequência. Quarto passo, figuras gráficas. E a principal figura gráfica é pivô. Uma vez que você entende o pivô, o resto é tudo derivação, variação do pivô. E aí você pode falar de diversas figuras gráficas aqui. A gente pode falar de triângulo assimétrico, triângulo descendente, triângulo ascendente. A gente pode falar de bandeira, que é flama, a mesma coisa. A gente pode falar de cunha. A gente pode falar de caixote, de diamante. São todas variações dessas figuras gráficas, inclusive quando a gente fala de ombro, cabeça, ombro, essa é a principal, tá? Topo duplo, fundo duplo, são todas variações. Então, se você entender o pivô, se você dominar o pivô, se você entender como identificar o pivô, aí sim você vai ter dominado esse quarto passo, você vai ter dominado as figuras gráficas e suas variações. E finalmente, quinto e último passo, e é claro que faltou os indicadores, e os indicadores vão indicar informações para vocês, são muito importantes, e são principalmente três classes de indicadores. Na primeira classe de indicador que nós falamos lá no começo desse vídeo, quando falamos da teoria de Down, e a teoria de Down diz o quê? Uma das partes da teoria de Down, claro, que é o volume confirma a tendência. Sem volume, sem tendência confirmada, porque isso é um fundamento da análise clássica técnica, do price action, da análise gráfica, tudo a mesma coisa, como eu já disse anteriormente para vocês. Então, ter um indicador volumétrico é primordial para que você entenda
que o volume vai confirmar a tendência. Logo na sequência vamos falar de qual tipo de indicador, os direcionadores de tendência. Já que falamos do volume, vamos falar também dos direcionadores de tendência, que vão te dar se o mercado está em movimento de tendência de alta, se está em movimento de tendência de baixa, ou se de repente ele está consolidado, ou seja, ele está lateral, e aí você deve encaixar o teu operacional dentro dessas informações da leitura deste indicador. E por fim, porém não menos importante, nós vamos falar dos osciladores de tendência. É muito importante frisar, osciladores de tendência. Eu vejo muita gente falando, não, eu vou pegar esse oscilador de tendência, eu vou colocar uma média móvel, eu vou entender aqui que ele vai me dar indicação de compra ou de venda do mercado. E se ele é um oscilador de tendência, ele não é para tomar decisão de entrada. Se ele é um oscilador de tendência, ele não vai dizer para você a tendência, ele vai dizer a oscilação da tendência. Ele é usado para que você entenda se o mercado está em pressão, de repente em forte movimento de alta, e aí pode entrar força vendedora, contrária à tendência, ou de repente em forte movimento de queda, e aí pode entrar força compradora, ou seja, contrária à tendência. Então o oscilador de tendência vai te entregar a oscilação de tendência. E por isso que eu disse para vocês, é muito importante você ver até o final, porque agora no final eu vou dar para vocês mais que a cereja do bolo, eu vou dar para vocês a informação mais importante de tudo isso. Ah, e essa parte mais importante, como é a mais importante, eu vou ter que separar em 3 etapas. E a primeira etapa delas é: não siga a diquinha, não procure a diquinha, não existe a diquinha. Entenda e coloque na sua cabeça definitivamente. Day trade é a forma mais difícil de ganhar dinheiro fácil. Entenda isso. Mais difícil de ganhar dinheiro fácil. Porque, meu amigo, não existe almoço grátis. É difícil você operar no day trade. É fácil aqui sentar e falar maravilhosamente que você vai ficar milionário, que você vai ganhar dinheiro, que vai ser muito simples. Mas quando você estiver na frente do gráfico, quando você dá aquele clique, o mercado vem contra, as mãos tremem, o medo faz com que a ansiedade suba lá no topo. E aí você fica pensando, Será que vai? Será que não vai? O mercado vai voltar? Tá próximo do meu alvo? Onde é meu alvo? Onde eu saio? Será que eu tiro meu stop? Mantenho meu stop? Todas essas perguntas você vai ter que responder numa fração de segundos. E por isso que eu estou te afirmando, categoricamente, reafirmando e falando para você, day trade é a forma mais difícil de ganhar dinheiro fácil. Essa é a primeira etapa. Agora vamos para a segunda. Lembra que no decorrer desse vídeo nós falamos de tempo que você vai ter que dispor do seu principal ativo? E sim, não pense que não é. O seu principal ativo é tempo. E você vai ter que pesquisar todas essas informações e revalidar com pessoas diferentes. Diria para você que você tem que assistir no mínimo 3 pessoas diferentes que falam desse tema para você. Porque se lembra, você está aprendendo tudo de graça. Quem disse que a pessoa está te ensinando correto? Quem disse que ela está gabaritada? A quantidade de seguidores dela? A quantidade de likes dela? Enfim, é muito importante você entender que vai ser o seu dinheiro que vai estar na reta, não vai ser o dinheiro dela. E se você está seguindo uma pessoa que de repente está falando uma coisa que não faz, você só pode ter certeza se aquilo que ela está falando é correto se você revalidar. É quando você vai no médico, de repente você não está muito bem, está passando mal e fala, olha doutor, eu estou com dor de cabeça, o que eu tenho? E aí o doutor fala, você tem um problema na cabeça. Você fala, legal, vou lá no outro médico e vou definir, vou entender se eu tenho um problema na cabeça mesmo. Vai que ele tá errado, me dá um remédio errado e eu passo mal. Melhor eu revalidar isso aqui. E aí outro médico fala, não, você tá com o mesmo problema na cabeça. E você fala, um terceiro não vai ser uma má ideia. Só para ter certeza, afinal é minha saúde, né? Eu não vou pôr minha saúde em risco. Então pensa que você está falando do seu dinheiro. E o seu dinheiro é a saúde financeira, a segurança financeira da sua família. Você vai sair colocando em risco assim? E por mais que você fale, não, tá tranquilo, eu não vou perder muito dinheiro não, eu tenho cabeça para isso. Vou te dizer, ninguém tem cabeça para o day trade enquanto não operar efetivamente no day trade. Então entenda, é importante você revalidar e você vai ter que estar disposto a entregar o seu principal ativo, que é tempo. E, infelizmente, você pode deixar de estar fazendo coisas muito legais, de repente estar com a sua família, estar num churrasco, porque você vai ter que estar estudando e revalidando com no mínimo 3 pessoas diferentes. Não deixe de fazer isso. É o seu dinheiro, é a sua saúde financeira, é a segurança da sua família, é a sua responsabilidade. Valide no mínimo com 3 traders que estão te ensinando isso de graça na internet. E por conta desta terceira etapa que eu disse para você ficar até o final, porque esta é a parte mais importante de tudo que eu falei até aqui. E o que eu vou te dizer é, você vai aprender com uma pessoa que não aplica o que ela fala na realidade?
E antes de dar sequência, eu tenho que dizer para você aqui um ditado popular muito conhecido. Uma mentira contada 1000 vezes acaba virando uma verdade. E por que eu estou dizendo isso? Como é que você vai arriscar a sua saúde financeira, a segurança financeira da sua família, o seu capital, para colocar na bolsa de valores, na modalidade day trade, operando com informações de uma pessoa que não opera na conta real? Ou seja, ela não faz aquilo na realidade, mas ela fala que faz. Pois é. Ela diz, não, eu faço. Tá, quando? Me mostra. Ah, não vou te mostrar porque eu vou abrir aqui todo o meu capital, vou abrir o meu salário, isso não é legal. Ué, mas por que você não abriu uma segunda conta para operar? Eu estou dizendo isso para vocês porque eu tenho duas contas. Uma conta pública, uma conta que eu mostro para vocês as minhas operações, que eu chamo de arriscando a própria pele. E uma segunda conta que eu opero, óbvio, com um dinheiro maior, para pagar o dinheiro, para pagar as contas de casa aqui, que eu chamo de dinheiro do leite das crianças, justamente para comprovar que é possível, que existe técnica por trás da operação e você tem que buscar a sua técnica. Então você tem que entender que você tem que buscar aprender com pessoas que aplicam na conta real. E é fácil. Quando você começa ali a navegar e aprender sobre day trade, e a pessoa está sendo muito técnica, muito acadêmica, só mostra informação teórica, você deve olhar e falar, ué, mas tem alguma operação na conta real? Cadê o relatório de trade? Por que você está querendo me ensinar, mas não faz isso na sua vida real? E ela vai gritar com você, ela vai querer, inclusive, te menosprezar, te colocar para baixo, dizer que ela não precisa te provar nada, mas enfim, se ela está querendo te entregar um conhecimento, está querendo te vender alguma coisa, ela tem que te provar sim. Não é assim, não tenho que te provar nada e eu vou lá e de repente compro algum conteúdo contigo, eu vou assistir teus conteúdos, mas eu nem sei se aquilo que você está falando é realidade, se você aplica na verdade. Então, sempre questione. Tá na conta real? Se não tá, é melhor não aprender. Gente, eu tenho mais uma informação depois desta terceira etapa, que é a mais importante. Agora é a hora que você tem que entender que você pode investir o seu principal ativo, o seu tempo, você pode pesquisar todas essas informações que eu passei para você e você ir a fundo revalidando com 3 traders diferentes que operam na conta real. Eu vou dizer para vocês que é muito difícil achar alguém que opera na conta real na internet. Muito difícil mesmo, entregando tudo gratuitamente. Digo isso porque eu já pesquisei. Então, se você quer investir este teu principal ativo, vá em frente, procure quem opera na conta real, siga as informações que eu te passei aqui, que você vai aprender a operar day trade certamente. Agora, se você quer economizar tempo, você tem que investir dinheiro, porque no final, é verdade, gente, tempo é dinheiro. E se você compra o curso com alguém que é experiente, que aplica na conta real, que faz aquilo de verdade, é porque na verdade você está economizando o seu tempo de fazer toda essa pesquisa e colocando aquilo em prática. Eu vou dizer para vocês que vale o investimento. Apesar de ser muito difícil você encontrar alguém que opera na conta real, que mostra a conta real, que entregou para você a realidade do mercado para aí te vender alguma coisa. Então entenda, você não quer investir o teu tempo, que é o teu principal ativo, porque você prefere ficar com a tua família, ficar com os teus filhos, curtir o churrascão no final de semana, então invista dinheiro em que opera na conta real, só na conta real, te mostrando a realidade do mercado. É isso que eu queria passar para vocês agora. E como eu sempre falo no final dos vídeos aqui, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.